Olá, galerinha do canal, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Para vocês que não se inscreveram, corre lá e se inscreve, dê o like, adicione o sininho e seja muito bem-vindo. Sim, estou aqui e esse vídeo que eu quero gravar agora para vocês é muito legal. Muito legal no sentido de consciência, né? Me mandaram essas mensagens, eu já respondi na rede vizinha, mas o que acontece? Eu acho que como a gente responde lá e acaba que dá 24 horas ou 12 horas, ela automaticamente sai, né, das redes, então acaba que muitas pessoas não visualizam corretamente não, os vídeos, né, vê ele um em seguida do outro, né, quando vai ver o vídeo tá em pedaços, aí as pessoas tiram as conclusões que querem, né, e nisso, tipo, vem me mandar mensagem. Aí eu não entendi esse vídeo, você pode explicar corretamente para mim? Ou, tipo, fiquei com dúvida nisso, você pode explicar aquilo? Então, eu resolvi gravar no canal do YouTube, sim, porque aí já fica lá. E a hora que você tiver um tempinho, você vai lá e ele vai estar lá. Entendeu? Pra você. Esse vídeo é referente sobre o que eu emagreci, né? E graças ao Papai do Céu, primeiramente, sempre em primeiro lugar, eles, sempre na minha vida. Graças ao Papai do Céu, graças ao meu foco, à minha determinação, né? De não desistir e acreditar que sim, que eu sou capaz e que eu ia conseguir, né? E agora é manter, né? Manter, né? Esse peso, né? Que eu tinha adquirido após ganhar a Laura, né? Após ser mãe. Então, depois da maternidade, eu engordei, sim, 120 quilos, né? Então, tipo, a minha filha agora tá com 7 anos, então, nesse processo, eu estava com 120 quilos, correto? Então, assim, turminha lá, vamos por etapas, correto? Por etapas. E eu não quero também deixar esse vídeo muito, assim, sabe, 20 minutos. Eu quero tentar deixar ele bem resumido para vocês, de uma maneira clara, né? E que vocês entendam. Eu vou falar sobre mim, eu, Patrícia. O meu processo de emagrecimento, meu processo de adquirir resistência, né? De emagrecer, que são tópicos diferentes. Primeiramente, emagrecer com saúde em primeiro lugar, né? Sem você precisar parar de comer, porque eu sempre fiz isso, né? Atrás, anteriormente, eu fazia isso. Eu tentava tirar a janta, tentava tirar o almoço, ou eu entrava naquela dieta maluca, que nunca, né? Atira a primeira pedra, então eu entrava naquela dieta maluca. Ah, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, que não sei o que. Eu também já passei por tudo isso. Então, emagreci tudo que eu tinha que emagrecer na primeira vez. Eu digo lá atrás, né? Lá atrás, eu digo referente a isso, que eu tinha emagrecido, certo? E depois engordei tudo de novo e dobrei o dobro de novo. Por quê? Porque não é questão, pra mim, hoje eu tenho esse entendimento, entendeu? Que não é só emagrecer, não é só atingir um peso desejável, não é só, tipo, tá com um corpo lindo, maravilhoso. Não. Primeiramente, a saúde, em primeiro lugar, e você não deixar de comer as coisas que você gosta, mas sim ter um autocuidado referente a isso, né? E hoje eu tenho essa consciência. Então, com base eu tendo essa consciência, para mim fez uma junção. Por que fez uma junção? Eu falo que são 2 anos. Por que 2 anos? 2 anos que eu comecei, que eu foquei mesmo na minha necessidade. Por que na minha necessidade? Eu, com 120 quilos, muitas das vezes as pessoas não percebem ou percebia que eu estava um pouquinho cheinha, né? Mas não dava para perceber tanto. Por quê? Porque eu sou um pouquinho mais alta. Então acaba que distribui, né? Ali e não percebe tanto. Mas eu sentia ao subir a escada daqui de casa, eu sentia em andar. O que eu sentia? Primeira coisa, eu sou assim, o meu corpo. Eu entendendo meu corpo, eu entendendo meu corpo, automaticamente eu percebo isso. Porque quando eu tô com excesso de peso, o que chama minha atenção é o meu joelho. O meu joelho dói na hora de subir degrau, o meu joelho dói na hora de andar. Embaixo, no peito do pé assim embaixo, sabe? Aqui, ó. No pisar, né? No pisar, eu sinto, dói demais. Então,
graças a Deus, hoje, né, eu consegui chegar nos 80 quilos, sim, de 120, eu cheguei agora nos 80 quilos, e o meu foco agora é manter e continuar, né, agora pegando massa muscular, né, o meu foco agora é pegar um pouquinho de massa muscular, não quero exageradamente, né, eu quero tentar manter nesse corpo que eu estou agora, ó, tá, ó, tá vendo? Aqui eu vou ter que apertar um pouquinho, né, ó, tem que apertar um pouquinho, tá vendo? Mas eu quero tentar manter, né? E continuar com a minha rotina, que hoje eu entendo a importância, né, da gente ter uma rotina, de todos nós temos uma rotina. Porque a partir do momento que a gente coloca uma rotina na nossa vida, né, a gente segue ela. Então não é só criança, somos nós adultos também. Precisamos ter uma rotina do levantar, fora a rotina do dia a dia que a gente já faz, né? Que é ou é trabalhar, ou é cuidar da casa, cuidar dos nossos filhos, ir para a igreja, se dedicar primeiramente a Deus. Mas a gente tem que encaixar uma rotina nela, né? Que seria o quê? As atividades físicas e cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso interior em primeiro lugar. Então, com base nisso tudo, nessa junção, que para mim é uma junção, né? Hoje é eficaz, hoje faz, né, mais sentido na minha vida. Então, respondendo a pergunta que foi pedido para mim e eu quero levar para vocês é o seguinte: se eu emagreci rápido ou não, como que foi? Turminha, é o seguinte, meu organismo, eu, Patrícia, eu tenho metabolismo lento. Por quê? Porque eu tenho o hipotiroidismo, que é falta de hormônio. Então, automaticamente que eu tenho falta de hormônio, demora muito para mim conseguir, tipo, que eu conseguisse, né, chegar nesse peso que eu estou com ele hoje. Entendeu? Porque por causa da falta de hormônio e é como que um exemplo. É como se, para mim fazer um exercício, que nem um exemplo. Ah, mas eu consigo emagrecer num mês, 2 meses, 3 meses. Meus parabéns para você. Mas eu não sou assim. Entendeu? Eu não sou assim. Então, quando eu entendi que eu precisava só começar, entendeu? Quando eu entendi dentro de mim que eu tinha que começar, sem determinar dias, meses e ano, e que eu só tinha que começar, entendeu? Foi onde tudo começou, foi onde tudo fluiu, entendeu? E com base nisso, no começar, eu não estimulei nada. Eu não fiquei tipo assim, ai, final do ano, que nem quando chega, né? Final do ano, ai, todo mundo corre pra academia porque quer ter um corpo desejável pra colocar um biquíni. Não, eu não pensava sobre isso. Ah, chegou um feriado X, ai, fulano corre pra... Eu não penso nada disso, entendeu? Então, o meu foco era começar a cuidar da minha saúde, para que eu tivesse, sim, resistência, porque e pensar lá na frente, entendeu? Em pensar lá na frente, não pensar só no dia de hoje, em pensar lá na frente. Hoje eu falo assim, exemplos, né? Exemplos assim, tipo, a minha sogra, né, passou por um momento delicado que na onde a educação, a atividade física, né, que ela fez com profissionais qualificados, tudo certinho ali, fez ela chegar onde ela tá hoje. Então, tipo, eu vou lá hoje e vejo ela, sabe? Ela falando com todo orgulho da importância do exercício, do portanto do autocuidado, que fez bem pra ela. Cara, é tudo de bom. Entendeu? E ela falando, eu faço isso, isso, aquilo. Aí a gente troca, tem essa troca hoje, sabe? Tem essa troca hoje. Eu também faço, não sei o que, não sei o que. É tão gostoso. Entendeu? Então, tipo, ver ela lá atrás, do jeito que ela estava, e hoje a importância, tipo assim, que ela adquiriu, né? Resistência muscular, né? Pra executar todas essas atividades e o tanto que tá fazendo bem pra vida dela. Então, não só pra vida dela, mas pra minha, pra sua e pra de todo mundo, que é isso que a gente quer, né? Esse autocuidado, assim, mas que venha de dentro, porque a gente primeiro tem que colocar o pé no chão e falar, não, cara, eu preciso, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu, Patrícia, tenho isso, o metabolismo lento, entendeu? Então, quando eu entendi que eu não precisaria
que eu não queria, que eu não precisaria e que não tinha necessidade de eu colocar, eu tenho 1 mês, eu tenho 2 meses, eu tenho 3 meses para emagrecer. Não, e que simplesmente só precisaria começar aonde tudo começou. Então, assim, ó, faz 2 anos que eu faço desde o pilástico, fortalecimento, que é exercício, né? Eu faço pilates, a ginástica de fortalecimento, né? Que é o pezinho, aquelas coisas todas, com o cabo da vassoura, e a aeróbica, né? Que entre os pezinhos junto, mas você trabalha mais movimento, né? E o fortalecimento é mais o fortalecimento mesmo. Então, desde isso tudo, faz 2 anos. O yoga faz 1 ano que eu faço. E agora acrescentei o jump, né? O jump, que é mais, né? Trabalhar mais essa parte tipo da resistência, assim, que é você dobrar o joelho, essas coisas todas, afinar mais, né? Eu que tenho um quadril largo. Então, assim, com base nisso tudo, eu só comecei. Então, assim, turminha, para vocês terem ideia, vai fazer mais ou menos uns 6, 7 meses, mais ou menos, que eu escuto as pessoas falarem, né? Eu escuto as pessoas falarem, tipo, nossa, Patrícia, você emagreceu. As meninas lá da onde eu faço atividade, cara, você emagreceu? Você tem noção disso? Eu escuto assim, tipo, que legal. Que legal. Por quê? Porque no meio do ano passado, quem lembra, eu gravei até um vídeo falando sobre isso. Eu apertei todas as minhas roupas. Apertei todas elas. E por que chegou nessa proporção desses comentários referente a esses vídeos? Tá 11 minutos já, eu não quero deixar muito extenso. O que chegou nessa proporção desses vídeos que eu coloquei referente a uma bermuda que era mais usadinha dentro do meu lar, que eu gosto muito de usar ela, tanto que agora eu vou ter que colocar elástico, que eu tive que cortar o elástico para ela servir em mim, e eu não queria desfazer dela porque eu amava ela, por ser confortável, por ser levinha, entendeu? E eu então amo ela. Então, o que chegou nessa proporção de tantos comentários que eu recebi, e eu resolvi gravar esse vídeo porque já fica registrado aí pra vocês. Por quê? Porque eu postei esse vídeo da bermudinha, o do antes e do agora, né? E eu postei a minha foto de vestido amarelinho, né? Com o meu corpo atual. Mas por quê? Porque é o seguinte, turminha, lembra que eu comentei aí com vocês? Quem me acompanha sabe. Eu odeio entrar em loja pra comprar roupa. Por quê? Porque as minhas roupas é um trem. Porque eu tenho um quadril largo. Então eu sempre tenho que comprar 2, 3 números a maior, né? A mais, tipo, eu ia falar mais, maior. Por quê? Pra servir em mim. Porque ou sobe aqui embaixo no quadril, aí chega aqui em cima, tem que mandar apertar. Se serve aqui bonitinho, aí fica machucando no quadril. Entendeu? Então, e todos esses exercícios que eu fiz, né, e que eu venho fazendo, me ajudou nisso, porque afinou aqui o meu quadril, né, afinou meu quadril aqui, da lateral, que algo me incomodava, afinou bastante meu quadril aqui, e aí eu entrei nessa loja pra comprar essas bermudas de academia, né, porque eu tava precisando, então eu entrei pra comprar. Quando a moça falou assim, ela olhou no meu corpo e falou assim, olha só pra vocês terem ideia, ela olhou assim pra mim, não, mas essa daqui serve em você. Eu falei, não serve, eu uso o número G. Não serve o número G. E mesmo que as minhas roupas, que nem essa daqui, ó. Essa daqui eu vou ter que trocar o elástico. Vou ter que trocar o elástico dela. De todas, na verdade. Todas as minhas legas eu vou ter que trocar o elástico. Por quê? Porque a lega, você lavou, ela dá aquela meio que encolhida, né? Então, tipo, como ela encolheu um pouquinho, mas eu percebi que ela tava meio que caindo. Toda hora tem que ficar subindo, que nem essa daqui. Toda hora tem que ficar subindo, toda hora tem que ficar subindo. Vou fazer uma atividade, tem que ficar, sabe? E fico... Então, pra mim, eu tava usando ainda esse número, entendeu? Determinado esse número, que nem aquela bermuda lá, eu uso ela caindo, mas eu uso, entendeu? Muito, caindo muito, mas eu uso. Agora que eu parei de usar. Por quê? Porque aí eu entrei nessa loja, na hora que a moça me trouxe aquela bermudinha, que eu até coloquei pra lavar ela. A moça, porque eu falei assim, essa daqui serve em você, senhora. Eu falei, não serve. Não tem como. Eu uso o número G. Porque no meu inconsciente ainda eu estava usando o número G ou G1, dependendo do tecido, do pano, essas coisas. Eu estava usando. Ela falou, não. Faz favor, se você tiver com tempinho, prova ela. Quando eu provei, eu mesma não acreditei. Entendeu? Eu não acreditei, turminha, que isso estava acontecendo. Então foi onde caiu a minha ficha, assim, que eu tinha atingido o meu número que eu usava antes de ser mãe, né? Antes de engravidar.
porque eu usava o número M. Então, tipo, quando eu experimentei, eu falei, não acredito. Ela falou, serve. Aí, tipo, eu fui resumir pra mulher, né? Eu falei, nossa, foi onde caiu a minha ficha. Porque até então, quando as pessoas comentam comigo, nossa, você realmente, hein, você, né? Você não sei o quê, você não... Ainda não caía em si. Eu vi algumas mudanças, mas ainda, tipo, em si, dentro de mim, ainda não. Entendeu? Mas não que eu não estava percebendo a minha melhora, sim, percebi. Porque, turminha, eu, com o peso elevado, eu não estava dormindo direito à noite. Eu acordava de madrugada, porque querendo ou não, o excesso de peso, você fica com um pouquinho, né, de um desconforto, falta de ar, né? E, e, e isso no andar que eu falei pra vocês, sobe de escada, desce escada, não sei o que, eu não conseguia, eu não tava conseguindo brincar com meu amor, que nem eu gosto de brincar, de pular corda, de correr, não sei o que. Eu gosto, entendeu? Uns 5, 10 minutos, meia hora, me dedicar pra ela, e eu não tava conseguindo, e aquilo, pra mim, tava me deixando aflita. Eu falei assim, mas como assim? Por que eu não consigo? Entendeu? Foi até quando eu fui na farmácia e me pesei. Falei, não acredito. Eu falei pro Dó, falei assim, Dó, eu vou ter que, entendeu? Eu vou ter que acordar, tipo, cuidar de mim. Foi aonde veio o alerta, entendeu? Porque o corpo da gente sente, né? Então foi do porquê que eu peguei e falei assim, não, a partir de hoje eu vou começar, a partir de hoje eu vou fazer e acontecer. E pra mim não importa o tempo. Então, turminha, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: se o seu caso for parecido com o meu, eu só tenho que dizer pra você uma coisa: só começa. Só começa. Não fica tipo com uma agendinha, ai, um mês eu tenho que emagrecer tanto, ai, 2 meses eu tenho que emagrecer. Porque aqui não é o que eu falei pra vocês. Eu faço tratamento de hipotireoidismo, né? Com o endocrinologista há muitos anos. Eu faço. Tanto que eu já fiz grupo, né, com a minha cunhada para tentar emagrecer e eu não conseguia. Por quê? Porque até então, dentro aqui da minha cabeça, dentro de mim, do meu interior, quem tem hipotireoidismo, né, não ia conseguir emagrecer da forma que eu consegui emagrecer. Porque o que eu escuto, né, não sei se é o que vocês escutam, mas o que eu escuto, tipo, com o médico. Ah, pra você emagrecer, você que tem hipotireoidismo, que é falta de hormônios, você tem que tomar remédio. Já tomei e nada aconteceu. Ah, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que. E você entendeu? Então, tipo assim, o achismo era o achar demais, era o achar demais, que tipo, que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. Por mim, eu juro pra vocês, ó, sem tomar remédio, eu não tô tomando remédio, sem tomar remédio, sem tirar minhas alimentações que eu faço durante o dia. A única coisa que eu venho fazendo, que eu faço no período desses 2 anos, é eu reduzi só a quantidade de comida. Não deixo de jantar, eu só de reduzir, entendeu? A quantidade de comida. A única coisa que eu percebi que pra mim me faz bem é o feijão. E se eu comer o feijão hoje, né? Uma concha de feijão, sei lá, meia concha de feijão, amanhã eu já tiro o feijão, os grãos, e como só o caldo, entendeu? E nisso, o arroz, eu coloco 2 colherzinhas de arroz. Então, assim, eu reduzi. E eu não tenho vergonha de falar isso pra vocês. Eu era uma pessoa que, tipo assim, eu comia mesmo com vontade. Eu comia porque a comida tava gostosa, eu comia, eu acho que pela ansiedade, eu comia pela gula, porque tava muito gostoso, eu queria repetir. Então eu era essa pessoa, entendeu? Que eu enchia o pratão assim, se deixasse, eu acompanhava o meu esposo comendo. E a gente, sabe aquela gostosura, tudo? Eu era esse tipo de pessoa, entendeu? Tipo assim, eu não conseguia ver controle. Por quê? Porque ao mesmo tempo batia um pouquinho da ansiedade, né? Porque aí eu queria emagrecer, aí como eu não fazia atividade física, eu só fazia o quê? Eu não estava trabalhando no momento, né? E mesmo que eu não estivesse trabalhando no momento, eu levava minha filha nas atividades dela. Então, tipo assim, eu levava só a minha filha nas atividades dela. E não fazia nada por mim. Entendeu? Quando eu entendi que eu agora, tá, turminha? Minha filha tá com 7 anos. Então, quando eu entendi que agora, aos pouquinhos, eu consigo, né? Tipo, colocar minha filha na escola, né? Dá pra mim trabalhar. E dá pra mim levar ela nas atividades dela. Eu consigo também tirar um tempo pra mim, cuidar de mim. Cara, foi tudo. Porque, tipo assim, é uma correria louca, né? Quem aí trabalha fora, quem trabalha no lar, quem sabe.
Só a mãe sabe o que eu tô falando. É uma correria louca. Não é fácil. Mas, quando eu entendi que eu precisava tirar esse tempo pra mim, pra me dedicar pra mim, e que eu não estaria sendo arrogante comigo mesmo, que eu não estaria sendo, ai, tá desfazendo de fulano, tá desfazendo de ciclano, porque eu não tô... Quando eu entendi que não é nada disso, que o autocuidado, você se autocuidar, você se dedicar ali pra você, né, pelas suas necessidades, porque assim, cada um sabe das suas necessidades, cada um sabe onde seu calo aperta, essa é a pura verdade, né? Quando eu entendi isso, eu falei, eu só vou começar. Então hoje eu tô muito feliz, muito grata, porque eu consegui sim chegar nos meus 80 quilos, e agora o meu foco é manter esse corpo. Mas para me manter esse corpo, eu tenho que continuar com esse mesmo foco, com esse mesmo pensamento que eu tenho, que é eu continuar com a minha rotina, digamos assim, que é uma rotina que eu tenho que seguir, eu tenho que continuar com ela. Tomar, sim, de 2 a 2,5 litros de água por dia. E isso eu acrescento na vida da minha filha, do meu marido, eu pego no pé deles, para eles fazerem isso. E para vocês terem ideia, esse meu autocuidado, automaticamente, sem precisar falar nada, aqui em casa tá começando a acontecer. Entendeu? Porque assim, eu era muito de pegar no pé, de ficar falando, ai, vamos fazer isso. Agora não. Entendeu? E os moradores daqui desse lar estão percebendo, né? Meu esposo tá percebendo, e até minha pequena também tá percebendo. Então esse autocuidado automaticamente já tá levando pra eles. Por quê? Antigamente eu fazia sem mentira nenhuma, eu fazia um panelão assim de arroz. Hoje não, eu diminui a quantidade, entendeu? Então, tipo, automaticamente a casa inteira tá entrando, sabe? Nessa rotina, né? Tirei totalmente o óleo, totalmente fritura. A gente não come muita carne, até que a carne também não tá um valor muito assim, mas assim, é uma, assim, pizza é uma vez no mês. Sim, mesmo estando com aquela vontade louca, é uma vez no mês. A Laurinha às vezes pega, mãe, tô com vontade de comer pizza. Ainda não tá no... Olha lá no calendário, vê se tá perto. Entendeu? Bolo, se deixar, a gente fazia todo final de semana, fazia bolo. Bolo de cenoura, bolo de fubá, bolo de... Entendeu? E eu comia uns 4 pedaços, sem mentira nenhuma. Eu até gravei no Insta, a gente deu um monte de risada, né? Porque eu comi uns 3, 4 pedaços, a Laura uns 3, 4 pedaços, o pai também, e acabava com aquele bolo, a gente acabava nele num dia. Entendeu? Por quê? Porque tava gostoso, porque era bom demais, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando eu entendi que eu precisaria, sabe? Ter um autocontrole referente, né? A boca, cara, tudo flui, entendeu? Então, hoje, tipo assim, a gente faz um bolo aqui. Às vezes, sem me tirar nenhuma, às vezes até estraga o bolo. Porque é todo mundo, não tô falando pra você, a casa acaba entrando naquela junção. Então, acaba que, tipo assim, eu como um pedaço. Tanto que foi na semana passada, eu fiz o bolo, eu peguei um pedaço maior, assim, sabe? Peguei. Aí, tipo, bateu lá dentro. Cara, você tem necessidade de comer tudo isso de bolo? Tem necessidade. Então bateu lá dentro. Eu fiz o quê? Retirei. Peguei menor a quantidade. E eu comi. E fiquei tão satisfeita. Fiquei assim, senti o gosto do bolo, fiquei satisfeita, que, sabe assim, que tudo fluiu. E isso, turminha, eu fiquei tão feliz, sabe, que eu tô nessa fase agora, sabe, assim, eu tô tão feliz que eu estou basicamente nessa fase, né, desse autocuidado e tipo assim, o meu corpo, o meu organismo entendeu tudo isso, essa junção, né? E é isso que eu quero levar pra vocês. Acreditem mais em vocês, acreditem no seu potencial. Só começa, só vai. E, e se você tem, né, um metabolismo lento, como eu tenho, porque assim, turminha, pra finalizar agora, já tá com 24 minutos. Eu quero até finalizar com essa, não sei se é frase, não sei o que vai sair, mas vou tentar levar pra vocês. É o seguinte, cada corpo é um corpo, né? Cada situação é uma situação, né? Às vezes, você, como que eu posso colocar aqui pra vocês? Cada corpo é um corpo, cada situação é cada situação. No meu caso, tá? Que hoje muitas pessoas estão percebendo que eu emagreci,
né? Tô observando, mas só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Não foi assim em um dia, não foi um mês, não foi 2, nem foi nada. No meu caso, foram 2 anos. Exatamente. Foi 2 anos para me conseguir chegar nesse peso que eu estou hoje, de 80 quilos, de 120 para 80 quilos. Então aí vocês fazem um cálculo de quantos quilos eu perdi, tá? Então assim, a única coisa que eu tenho que dizer para vocês, se vocês têm esse objetivo na vida de vocês, vocês que têm um pouco de excesso de peso, e eu falo, não é por bem-estar, não é por bem-estar não. Tira essa fala. Se vocês têm isso, esse mesmo caso que o meu, eu só tenho que dizer uma coisa pra vocês, não desista. Só começa, vai devagar. Começa hoje. Se dedique a 5 minutos pra vocês. Coloca uma música, sabe? Coloca uma música legal. Se dedica 5 minutinhos pra vocês. Independente do horário. Que seja de madrugada, mas se dedica. Começa hoje. Acrescentar mais a quantidade de água, sabe, pra você tomar. Começa hoje. Tenta diminuir só um pouquinho mais a quantidade de comida. Você vai perceber que vai dar aquela saciedez de você querer comer mais, sabe? E acrescenta um pouquinho mais de fruta. Quando você vê que bateu aquelas vontade de comer, come uma fruta. Tenta comer de 3 horas. Se não conseguir, mas tenha sempre por perto, tipo uma fruta, entendeu? Por quê? Porque se você se alimentar... Então, turminha, eu tinha que dar uma pausa, agora eu vou continuar o vídeo e finalizar. Então, se o seu caso é parecido com o meu, né, você tem falta de hormônio e tem o metabolismo lento, né? Então, eu só tenho que dizer uma coisa pra vocês. Não desista, sabe? Não desista, entendeu? Do foco de vocês. Não desista do objetivo de vocês. Só começa, só vai e acredita que vai dar certo. Vai dar certo. Eu falo isso porque, cara, eu há muitos anos atrás eu tentava, sabe, chegar no meu foco, no meu objetivo e, tipo, desistia no meio do caminho. Por quê? Porque tem isso também. Eu não entendi o meu corpo. Hoje eu entendo o meu corpo. Hoje eu entendo, que nem um exemplo, né? Quando nós mulheres entramos naquele período, né? Fértil, né? É fértil, ó. Oi. Quando nós mulheres entramos naquele período na onde a gente tem que a gente fica menstruada, né? Então, assim, automaticamente eu não entendia porque eu tava naquele processo de emagrecer, né? E a gente incha, certo? Então, nisso, eu já queria desistir no meio do caminho, porque eu inchava. Então, eu falava, ah, não, eu tô engordando o dobro, não sei o que lá. Então, por isso que é importante, sabe? Você ter esse cuidado. Quando você estiver fazendo atividade física, que você quer atingir o seu objetivo, né? Que você quer atingir o seu objetivo, nunca esqueça de só nisso que você tem que ficar atenta e marcar se é o seu período que você menstrua, entendeu? Porque pra você não desistir, entendeu? Pra você não desistir no meio do caminho, porque era isso que acontecia comigo. Esse era um dos fatores real, assim, que eu queria desistir, porque eu falava que tava engordando, em vez de estar emagrecendo, eu tava engordando. E hoje não, hoje eu me conheço, hoje eu conheço o meu corpo, entendeu? E com isso, eu conhecendo o meu corpo, sabe? Eu não fico mais bipolar no sentido de achar isso, que eu não vou conseguir, né? Então, eu tô muito feliz. E essa minha felicidade, eu quero, sim, poder passar pra vocês, né? Levar pra vocês isso. Não desista, acredita mais em vocês, acredita no seu potencial, tá? Acredita mais em vocês, no seu potencial, que vocês são capazes e que vocês conseguem, tá? Agora eu vou finalizar esse vídeo. Tenha uma ótima semana, um ótimo feriado. Eu não vou colocar tipo, boa tarde, boa noite, porque a correria, né, do dia a dia de cada um faz que esse vídeo, né, que eu tenho certeza que você vai assistir,
vocês, né? Que é pra muitas pessoas assistirem, independente do horário. Então eu não quero colocar boa tarde, boa noite, não sei o que. Não. Então fiquei com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, cheio de muita luz, muita paz, muita energia positiva. E acredita que é só uma fase, né? É só uma fase, né? E que Deus está na frente sempre. E quando você menos espera, sabe? Quando você menos espera, tudo acontece. É sobre isso. Então, quando você menos espera, tudo acontece. Mas para isso acontecer, você precisa acreditar mais em você. Precisa ter foco, precisa assim, ter uma rotina, tá? Ter uma rotina, se hidrata mais, tomar mais água, tá bom? E se permita. Se permita, acima de tudo, se dedicar, tirar uns 5 minutinhos pra você, sabe? Esses 5 minutos, procura não pensar em absolutamente nada. Nada, sabe? Esquece casa, esquece. Não que a gente vai esquecer, né? Dos filhos, essas coisas. Lógico que não, mas tipo assim, aquele momento. Aqueles 5 minutos. Entendeu? Aqueles 5 minutos. Só. Se permite. Se permite que você não vai ser menos mãe, você não vai ser menos esposa, você não vai ser menos mulher se você se dedicar nesse período pra você. Ao contrário, esse autocuidado vai levar você a ter mais, digamos, seria resistência, seria cara, seria você poder cuidar do outro, você estar perto né, do outro, assim, e com isso, entendeu? Sim, com leveza, você poder levar isso para outras pessoas que estão do seu lado, tá? Levar, assim, positividade, levar que ela pode confiar mais nela, que ela é capaz, que ela consegue. Porque são essas pessoas que a gente tem que ter no nosso lado, né? São as pessoas que sempre vai impulsionar a gente para frente, que sempre vai acreditar que você vai conseguir, entendeu? Mesmo que venha o desafio aí no meio do caminho, não importa, entendeu? Nós temos que ter pessoas desse nível, não menos do que isso. E hoje eu entendo isso. A gente tem que ter pessoas assim, que independente, sabe? Eu pelo menos sou assim. Eu sou aquela amiga que você não vai me ver toda hora. Você não vai me ver toda hora. Mesmo porque eu também não tenho muitas amigas, né? Eu conto no dedo, são 3 amigas, né? 3, e é uma longe do outro. Uma tá lá em Louveira, que é a Dai, né? Minha amiga, que fez o curso comigo da área da saúde. E a gente perdeu contato e depois voltou. A outra é a Rô, é a Sol daqui de Morato. Então eu não tenho muitas amigas. Mas assim, eu sou dessa, sabe? São poucas, mas é aquelas que, sabe assim, que não importa o tempo, não importa a distância, não importa se a gente conversa toda hora ou não, mas ela sabe que está nas minhas orações, né? Elas sabem que está nas minhas orações todos os dias e que eu oro, que eu torço por elas, né? Pela felicidade delas, pela saúde delas. E isso não só elas, mas sim para todas as pessoas que eu amo, para os meus familiares, para as pessoas, assim, que tá aqui, ó, dentro do meu coração, tá? Fica com Deus. Agora eu estou indo trabalhar, né? Mais um pouquinho, né? E depois eu gravo mais. Fica com Deus. Deus abençoe. Eu sou uma tagarela. Eu começo a falar, eu fico com medo do áudio me deixar na mão e depois eu não paro mais. Ui.